Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez a uma reflexão da lição da Escola Sabatina. Estamos na 6ª lição e você é nosso convidado especial para juntos refletirmos sobre a bondade e misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Nesta semana, nós falaremos e nos concentraremos sobre a morte de Cristo e o seu significado para a promessa da vida eterna. Fique conosco, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Nesta semana, então, temos como tema Ele morreu por nós. Na semana passada, no vídeo anterior, você pode consultar aqui no canal e pode ver um pouco sobre a ressurreição antes da cruz do Calvário. E agora vamos estudar nesta semana, de forma específica, na morte de Cristo e o que isso significa para a nossa salvação e para confirmar a nossa esperança na vida eterna. E como já estudamos durante todos esses últimos dias, há esperança para você, mesmo após a morte, se você confiar no único Filho de Deus. Justos e injustos vão para o mesmo lugar, o fim é o mesmo, é a morte. E assim, a bendita esperança da ressurreição é tudo que nos resta. E eu quero, nesses próximos momentos, refletir com você sobre isso. Portanto, sabemos que a ressurreição de Cristo é central para a nossa fé. Por meio dela, temos a certeza e esperança e garantia da nossa vida eterna. Queridos, a lição desta semana vai enfatizar de forma bem clara esta situação do sacrifício de Cristo e o que este sacrifício traz como base para a nossa esperança. Afinal, se existir vida após a morte como a alma vagando, para que então a ressurreição dos mortos, como a Bíblia mesmo explica e explana isso de forma bem clara? A todos nós que temos um ente querido que já descansa no pó da terra, resta-nos a bendita esperança da ressurreição para a vida eterna em Cristo Jesus. No entanto, as passagens do Antigo e Novo Testamento nos traz alusão à ressurreição. Nós vimos isso na lição anterior e nesta semana, especificamente os textos do Novo Testamento, nos traz algumas reflexões. Eu quero trazer o texto de Apocalipse 13, verso 8, que diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, e a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Olha que coisa! O texto aqui diz claramente que Cristo morreu na fundação do mundo, ou seja, nessa passagem a ideia crucial é que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Mas, obviamente, sabemos que o livro de Apocalipse é um livro escrito com simbologias, com símbolos proféticos, e isso nos faz entender um pouco mais desse contexto. O que esse texto diz é que o plano da salvação foi estabelecido muito antes da criação do mundo, isso sim, e que a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, na cruz, seria central para este plano. Queridos, o plano de nossa redenção, diz Ellen White no livro de Reator das Nações, página 11, ela diz o seguinte: o plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Quando você for explanar um pouco mais a lição, você vai ver um prefácio à cruz, ou seja, Jesus nasceu e viveu para morrer. Ele veio a este mundo com um propósito único: salvar a todos. Lembra o que diz João capítulo 3, verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, Cristo veio para cumprir este papel de substituto. Cada passo que Jesus dava o aproximava ainda mais do seu grande sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Plenamente consciente de sua missão, Jesus deu passos largos para isto. Tudo isso unicamente por amor. Ninguém o distraía ou ninguém o desconcentrava da sua missão, do seu objetivo principal. Na verdade, toda a sua vida foi um prefácio de sua morte na cruz do Calvário. Nos últimos anos, ou melhor, no último ano do seu ministério terrestre, Jesus falava de forma cada vez mais clara. Foi os discípulos e as pessoas ao redor
que não deram ouvido à sua mensagem, que não escutaram. Ei, deixa eu dizer uma coisa, e isso não é muito diferente dos dias de hoje, não é verdade? Quantas pessoas têm ouvido falar de Jesus, de uma morte certa? Quantas pessoas têm ouvido falar de uma ressurreição eterna? Quantas pessoas têm ouvido o convite e o chamado para arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como Salvador, mas, no entanto, não têm entendido o real propósito da mensagem. Cada vez mais, Jesus falar de forma explícita a seus discípulos de sua morte que estava iminente. Porém, eles precisaram, ou eles foram incapazes de aceitar e relutaram de muitas maneiras para não aceitar que Jesus deveria morrer. Eles imaginavam um Cristo que viria para tomar o trono e daria para ele ali muitas situações boas, momentâneas deste mundo. Eles queriam facilidade. Não é diferente dos nossos dias, né? Quantas pessoas buscam o cristianismo em busca de facilidade, de dinheiro, de fama, de poder, quando, no entanto, é buscar a Cristo pela bondade e misericórdia que Ele tem nos dispensado. Queridos, em Cesareia de Filipe, Jesus, quando pregou ali, disse a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, lá em Mateus 16, verso 21. E ali, então, os discípulos não queriam, pois eles sabiam que ali passariam por alguma dificuldade. Mas Jesus sabia que para ir ali, ele seria entregue nas mãos dos principais anciãos e sacerdotes daquele lugar. E assim ele iria sofrer, iria padecer, iria ser julgado, levado a uma situação, mas por amor ele foi. Ninguém, nem os discípulos mais achegados, foram capazes de impedir o plano que Jesus tinha para ir àquele lugar, para interceder e se entregar em meu e em seu lugar. Queridos, durante sua jornada final a Jerusalém, você pode conferir Lucas capítulo 18, 31 a 34, Jesus falou novamente a seus discípulos sobre sua morte e sua ressurreição, visto que não era o que eles queriam escutar, mas eles não deram atenção e Jesus não se privou deste comentário. Jesus mesmo assim continuou ensinando que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria e traria a vitória então sobre a morte, dando a todos eles a esperança da eternidade com ele. Queridos, olha só que interessante, ao decorrer da lição podemos encontrar então a declaração que Jesus diz na cruz do Calvário: está consumado. Ei, isso não era apenas um ponto final na dor e no sofrimento ali. Isso era um marco dele dizer: olha, basta, agora eu venci a morte. Olha só, Cristo poderia ter descido da cruz, sim ou não? Muito bem, poderia sim, ele tinha poder para isso. Os líderes, os acusadores o instigaram a isso. Mas saiba, este era o plano de Satanás, que Jesus descesse da cruz do Calvário para não ter vitória sobre a morte. Mas Jesus perseverou, persistiu e Jesus ficou ali. Ele era capaz de transformar tudo aquilo, mas o plano que Cristo veio cumprir neste mundo requeriria seu nascimento, seu ministério e sua morte sacrificial na cruz do Calvário, como substituto do Antigo Testamento, lá do Jardim do Éden, quando um animal foi morto no lugar dos pecadores. Jesus estava substituindo então este sacrifício. E é por isso que João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos e queridas, estes que ali zombavam de Jesus aos pés da cruz desejavam que Cristo descesse da cruz, usado por nosso arqui-inimigo. Mas Jesus permaneceu ali. Ele não desceu, não podia descer, pois se descesse, não cumpriria o plano pré-estabelecido na fundação do mundo sobre a minha e a sua salvação, sobre a salvação da humanidade. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador, queridos. Satanás foi derrotado e soube que este, seu reino, não estava mais vindouro, mas estava perdido. Satanás percebeu que não teria mais poder para vencer. Ei, deixa eu fazer uma reflexão.
Jesus morreu por você. Foi por amor a você que ele se entregou. O sacrifício de animais lá do Antigo Testamento tipificava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sem pecado, mas como forma de substituição. Você pode estudar um pouco mais sobre isso no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 4. Mas, queridos, Cristo morreu uma vez por todas, Hebreus 10, 10. Não é necessário mais o sacrifício, pois Jesus na cruz cumpriu tudo o que deveria ser feito, cumprido, para nos dar a mim e a você a certeza da salvação em Cristo Jesus. Alguns podem até perguntar, mas qual o significado da cruz? Há vários aspectos importantes, eu quero dizer pelo menos 4. Primeiro aspecto, a cruz é a revelação suprema da justiça de Deus contra o pecado. Segundo, a cruz é a revelação suprema do amor de Deus pelos pecadores. Terceiro, a cruz é a grande fonte de poder para quebrar as cadeias do pecado. Quarto e último neste contexto, a cruz é nossa única esperança de vida eterna. Foi na cruz do Calvário que Jesus garantiu a mim e a você uma vida eterna no seu reino. Saiba, queridos, a cruz do Calvário não é apenas um objeto, um amuleto, um símbolo de você pendurar no pescoço, pôr na parede de sua casa, pôr no teto de algumas igrejas. A cruz do Calvário tem um significado muito intenso. E esse significado é o maior sacrifício da história. Sacrifício a nível mundial, pois Jesus morreu em seu lugar. Nesta semana que relembramos um dia no calendário do nosso país sobre os mortos, aqueles que dormem e descansam, vale nos entender que aquele que morreu para mim e te salvar não está morto, pois Jesus está vivo e muito breve virá para restabelecer a alegria de muitas famílias que foram privadas do seu ente querido, mas que agora terão a oportunidade da vida eterna em Jesus. Nesta semana, ao qual o mundo se volta para ir ao sepulcro, ao cemitério, para acender uma vela, eu quero dizer para você, esteja mais perto de Jesus. E aí sim, você terá a esperança da vida eterna. A ressurreição de Jesus mostra-nos que temos a certeza que muito em breve viveremos eternamente. Queridos e queridas, que Deus abençoe você e que Ele acalme o seu coração e o conforte. A dor da morte é uma dor intensa, mas somente Cristo tem poder para confortar o nosso coração enlutado. Saiba, Ele morreu por você. E é por você que Ele virá mais uma vez para te transformar. Que Deus esteja contigo e que cada dia, cada manhã, sejamos então reavivados pela palavra de Deus. Te aguardo no próximo vídeo para mais um resumo da lição. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Se você gostou desse vídeo, então se inscreve no canal e ativa o sininho, pois o próximo vídeo da próxima lição você será notificado para juntos aprendermos mais sobre vida, morte e eternidade. Que Deus esteja contigo. Um forte abraço.